Eita, quase leva zero, hein? Chegou em cima da hora. Ok, boa tarde, pessoal, tudo bem? Me chamo Kerla, para quem está por aqui pela primeira vez, que não me conhece. Eu vou falar um pouquinho de um tema que eu trabalhei na minha tese de doutorado, mas já é um tema que me chama bastante atenção durante todo esse período de educação, né, de sala de aula. Então, tem um pouco nessa apresentação, tem um pouco de visão empírica mesmo, do que eu sinto no dia a dia, mas também tem um pouco de pesquisa científica, né? Eu tenho que falar baseado em fatos, né? Falar coisas que façam sentido para vocês e que façam sentido também para a vida profissional, que é a grande questão aqui. Eu acho que a campus faz com que a gente pense mais sobre isso. Que mundo é esse, né, tecnológico, que a gente está submetido, digamos assim, e como fazer e como atuar dentro desse ambiente. Não tem milagre, não tem receitinha de bolo, mas tem um momento de reflexão, de autoconhecimento, de olhar para si e de descobrir essas potencialidades que cada um de nós temos. Então, eu coloquei aqui essa imagem da xícara, né, com a palavra chá, para remeter ao Java, que eu acho que todo mundo que está aqui já ouviu falar no Java, conhece. Tem o cafezinho ali saindo uma fumacinha. E aqui desse chá, a gente tem uma sigla que se chama competências, habilidades e atitudes. E digamos assim, eu estou na academia, né, estou dentro dessa área há algum tempo, e vejo o quanto essa noção, né, do que eu tenho que ser, do que eu tenho que ter para ser um bom profissional, como eu tenho que atuar para ter sucesso na minha carreira profissional, ela tem sido atualizada. Tem um lado muito, muito bom, porque eu posso usar realmente o que eu sou, o que você faz parte dessa carreira, mas também tem algumas coisas que a gente pode, como é que eu posso falar, ter como base, tá? Então, aqui eu tenho um aparato dessas principais informações. Eu escolhi o tema Soft Skills no Mundo Geek, justamente por conta da demanda da campus, mas eu poderia aplicar isso daqui para qualquer área. Eu não sou do RH, eu não sou coach, mas eu acho que é bem-vindo para todos nós. Bom, então, como eu já comecei falando, eu sou professora, estou na área de educação de nível superior desde 2004, com ensino superior, mas desde 1998, eu já tenho atuado dentro da sala de aula como professora do Senai. Estou vendo ali umas amigas professoras. E... Oi! Pode. A Maria, ela é intérprete de alunos do DF. Ela já me acompanha algumas vezes na sala de aula. Bom, aqui está o QR Code para a minha tese, onde eu tenho uma organização de tudo que eu vou falar aqui, está melhor organizadinho lá. E é isso. Eu acho que minha mãe está assistindo, sou filha da Luizinha, do Pedro, irmã da Carla. Então, tudo começou assim. Em 2017, eu comecei a ter uma outra visão da área tecnológica. Eu entrei num projeto voltado para startups, aqui na UNB, durante o doutorado, e fui trabalhar no CDT, que é o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico. E lá, eu trabalhava dentro da escola de empreendedores, com uma proposta de inovar o ensino de uma disciplina de negócios. Então, eles queriam fazer toda uma adequação para que essa disciplina fosse um pouco mais inovadora, tanto do ponto de vista do conteúdo
e também dos processos metodológicos, para a gente sair daquela esfera, né? Aluno sentadinho na frente do professor, fazendo anotações, o professor só blá, 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 e o aluno nada, nada. Então, surgiu um monte de informação, um monte de novas ideias durante esse projeto. É tanto que eu sou da área de elétrica, assim, eu fazia doutorado, fiz o doutorado na área de redes, e durante 3 anos eu fiz um giro de 360 graus e mudei totalmente o tema da minha tese em função dessa apaixonite aguda que eu fiquei nessa área. Então, nessa pesquisa, eu fui atrás do que era essa competência, essa habilidade e essa atitude, principalmente para o profissional da área de engenharia, que é da área de exatas. E aí a gente fez uma aplicação, né, porque para ser tese, para ter resultado, eu preciso ir atrás dessa aplicação. E aqui, esse é um desenho que foi feito, é um desenho de autoria mesmo, que envolve toda essa questão. Atitudes, habilidades, conhecimento. E aqui eu tenho metodologia ativa, que é quando eu coloco o aluno no centro dessa discussão, e o conteúdo, especificamente, que era uma disciplina voltada para a inovação, que se chamava Processo de Inovação e Desenvolvimento de Novos Produtos. Então, aqui é só um resumo da motivação que me trouxe para falar sobre esse tema. Bom, então, vamos lá. Imagine um profissional que sabe, domina uma área específica de linguagem, de redes, qualquer que seja, e porém, no primeiro desafio, ele trava. Ou ele trava no primeiro desafio, ou durante uma entrevista de trabalho, ou durante uma prova. Enfim, acho que quase todo mundo aqui já deve ter passado por um momento assim. É aquele momento que a gente sabe que sabe, mas você não consegue passar. Você não consegue falar, você não consegue organizar o seu pensamento. É como se fizesse sentido para você, mas para o outro não. Na sala de aula, os professores também passam muito por isso, né? Muitas das vezes a gente fala, e o aluno vem e fala, professor, não entendi, explica de outro jeito, professor, não sei o quê. E aí você faz uma reorganização do pensamento para explicar de uma outra forma, para ver se aquela pessoa chega, né, naquele entendimento que você gostaria. Então, essa ideia de falar de soft skills no mundo geek é uma dor que todo professor sente, assim, principalmente da área de tecnologia, de fazer com que o aluno que saia da academia, né, que saia da faculdade, que ele voe sozinho. É igual ter um filho e querer que aquele filho, ao final dos seus 18 anos, já comece a ter vida própria também. Então, o professor ele também tem esse interesse. Eu fico super, super feliz quando eu tenho notícias, né, de tantos alunos que já passaram pela minha sala de aula e dão notícias que estão bem, estão no exterior, estão fazendo mestrado e por aí vai. Então, quando a gente se depara com essas questões, tem algo que fala mais forte do que a competência técnica, que é a competência socioemocional. Ela é representada de várias formas hoje. A indústria 4.0, se preparando para a indústria 5.0, num ambiente onde robótica vai ocupar a maioria dos espaços de trabalho, como que um profissional, né, humano, de carne e osso, ele pode fazer com que uma máquina não seja mais necessária do que ele. E realmente não é. Por quê? Porque quando a gente fala das hard skills, que é a competência lá do chá, quando eu falei do chá, essa é a competência específica. Então, eu falo de algo que eu aprendo realmente em sala de aula. É uma língua, é uma linguagem, é uma forma de fazer. Só que, quando eu vou para a prática, todo mundo fala assim, o mercado de trabalho é muito diferente da sala de aula. Mas como que o mercado de trabalho é diferente da sala de aula? Que coisas são essas que o mercado de trabalho te cobra, que você não aprende em sala de aula? E aí, desde a década de 60, motivado pelo exército também, né, por conta das guerras e toda a questão militar, eles começaram a pensar que um
um soldado, alguém em campo de batalha, ele não precisa saber só atirar. Ele também precisa saber sentir o momento, né? Qual que é a hora de atacar, quando, digamos assim, quando se desarmar e por aí vai. E aí a gente tem o que eles chamam de soft skills. Quando eu falo eles, tem toda uma bibliografia, tem vários autores que falam sobre isso, depois eu deixo as referências para vocês. Então, aqui a gente traz inteligência emocional, comunicação, sentido de liderança, trabalho em equipe, gestão do tempo das pessoas, capacidade de aprendizagem de forma constante. Mas veja que isso daqui é algo bem genérico. Pode ser aplicado a qualquer uma das áreas de trabalho. Como eu estava falando, de acordo com o Google, né, soft skills, ele vem do inglês, do soft, quer dizer, uma capacidade interna, interpessoal, e o skill de habilidades. Então, são habilidades interpessoais que fazem toda a diferença hoje no mercado de trabalho. Essa é uma questão que a gente não tem mais como voltar atrás. Então, quando eu falo de soft skill, estou falando de habilidades particulares, aptidões mentais, emocionais, sociais, construídas a partir de experiências, da cultura, das referências, da educação de cada um. Não tem como, depois de uma disciplina, sei lá, tópicos especiais em programação, você sair dizendo, olha, eu sei essa linguagem de programação e, junto com ela, eu aprendi habilidades particulares. Não é assim que as coisas funcionam. Apesar do MEC ter toda uma dinâmica, né, de permitir que professores construam isso junto com os alunos dentro de sala de aula, a ideia é que a gente tenha método para fazer com que isso seja aplicado dentro de sala de aula. Então, por exemplo, entregar a tarefa no tempo correto, querer apresentar um trabalho, ajudar um colega, se preocupar com o aprendizado coletivo da sala, isso tudo é soft skills. Então, dizer que o mercado de trabalho te cobra coisas que você não aprende na academia, para mim, hoje, ele já não está mais valendo. A gente precisa aprender a enxergar essas perspectivas, elas existem, e dentro de sala de aula, quando eu sou motivado, quando eu sou colocado a me questionar, a seguir prazos, a seguir regras, e a apresentar isso de uma forma organizada, eu estou melhorando as minhas soft skills. Então, por exemplo, quando a gente fala dessas habilidades, eu não estou falando do conhecimento técnico. Não é linguagem de programação, não é uma língua estrangeira, não é uma fórmula que eu tenho que decorar para aplicar num determinado problema. Eu estou falando de características comportamentais, né, que fazem a diferença daquele cidadão, daquele indivíduo, durante toda a sua vida. Aí agora eu começo a justificar por que isso tem embasamento dentro da nossa área de tecnologia. Quem é da área de programação, principalmente, do desenvolvimento, e quem curte muito esse ambiente geek, já sonhou em trabalhar, né? Ou no Facebook, ou no Google, ou pelo menos sabe das dinâmicas deles de dia a dia. É uma empresa que tenta diversificar da forma de cobrança, da forma de trabalho. Por quê? Porque esse ambiente satisfatório, gostoso de trabalhar, ao ar livre, muitas das vezes parecendo que não está sendo cobrado nada, ele gera mais resultados para os negócios. Então, quando eu chego numa seleção que o recrutador consegue identificar em mim que eu estou preparado para esse século XXI, que eu estou preparado para essa indústria 5.0, eu tenho mais chances. É tanto que muitos recrutadores falam que hoje, numa lista, né, num checklist de recrutamento, a hard skill, ou seja, o conhecimento técnico para o qual a vaga solicita, não é simplesmente ele que vai fazer com que você seja selecionado. Pessoas que têm uma habilidade de se apresentar, pessoas que têm uma habilidade de
organizar raciocínio. Eu fui selecionada uma vez, só para vocês terem uma ideia, porque eu falei uma palavra, depois o recrutador me falou. Eu falei uma palavra que ele queria ouvir. Parece correção de prova do Enem, tem um rol de palavras que tem que constar lá naquela redação. E se você der a sorte de pensar nas palavras corretas na hora que você escreve, a chance de você tirar nota maior é muito maior. Então, esse ambiente de trabalho mais saudável e produtivo, ele vai ser construído e ele é fomentado por profissionais que já saem preparados, da academia ou não. Tem gente que chega na sala de aula, o professor sabe disso, parece que o aluno vem pronto. Quem que ensinou para ele como é que ele deve agir? Como que ele tem uma visão de mercado assim tão boa, tão pronta? Aluno chega em você, pergunta coisas, um menino de 18, 19, 20 anos, coisa que você levou 20 anos para aprender, o cara chega com 20 anos e já tem a noção. Parece que já nasceu pronto. Isso é soft skills. Não dá para a gente ter uma medida, né? Não dá para eu medir, não dá para mensurar, mas dá para entender que eu preciso ter. E que se eu não reconheço em mim essas habilidades, isso pode ser um motivo de uma não aceitação ou de uma reprovação no futuro na vida profissional. Além de melhorar as relações interpessoais, claro. Então, nesse mundo geek, né, nesse mundo tecnológico, que parece que ninguém leva nada a sério, parece que é tudo brincadeira, porque eu gosto de jogo, porque eu gosto de robôs, porque eu gosto de brincar, de programar, parece que eu não estou trabalhando para o meu futuro profissional? Não. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala que o mundo geek, ele cobra, e cobra as mesmas coisas de um advogado, de um médico, de um enfermeiro, com relação às habilidades, se você parar para pensar, vocês já ouviram falar na metodologia, né, digamos assim, no framework Scrum, partindo aqui de baixo para cima. Em 1990, o Manifesto Ágil começou a trazer muitas ideias, né, melhores práticas da área de programação. Então, quando a gente fala que o Scrum é uma metodologia de gerenciamento de projetos e que ele prevê a colaboração dos envolvidos, tem habilidade interpessoal ali. Quando eu digo que o DevOps, que é desenvolvimento baseado em operações rotineiras, né, que os sistemas precisam solucionar, ele implementa a integração de equipes, porque o programador não tem que saber mais só a programação. Ele tem que saber escutar o usuário, ele tem que saber subir uma atualização, ele tem que fazer tudo do início ao fim da entrega de uma infraestrutura. Então, eu escuto muitos alunos falando, eu quero ser DevOps, quero ser DevOps. Mas, para ser DevOps, tem muito mais coisas envolvidas do que simplesmente uma linguagem de programação por trás, ou uma plataforma, por exemplo, de banco de dados, e por aí vai. Quando eu falo na técnica, né, no Extreme Programming, que é o XP, lá, desde a década de 90, ele já sugeria a programação em pares. É relacionamento interpessoal. Se eu não sei escutar, se eu não sei ouvir, né, se eu não sei me explicar, eu não consigo fazer com que essas equipes de desenvolvimento entreguem desempenho dentro do tempo, porque quando a gente sabe que a área de tecnologia é tudo para ontem. Quando o cliente pede, é porque ele já não está mais aguentando viver sem aquela solução. E aí a equipe tem que responder a essa demanda, digamos assim. Então, quando a gente fala de habilidades interpessoais, soft skills, para esse mundo tecnológico, embutidamente, digamos assim, embedded, a gente já estava tendo esse movimento. Só que talvez nós, né, da área de tecnologia, por ter aquela visão nerd, de alguém que não conversa, de alguém que fica ali a noite toda só olhando para a tela, que não precisa ter envolvimento com o usuário, não precisa ter sentimento, né? Que não tem essa preocupação com a vestimenta, com a apresentação, a gente achava que isso ia perdurar por muito tempo. Mudou. Eu sempre falo em sala de aula, se você acha que ser nerd é não conversar com as pessoas, você está na área errada.
as boas soluções tecnológicas hoje, elas envolvem uma questão emocional muito, muito grande. Veja aí os unicórnios, né, da área de desenvolvimento de aplicações, de startups, o quanto que eles trazem de reconhecimento do humano, da necessidade do humano. Um aplicativo ele não faz nada mais do que pegar uma solução de mundo real e fazer isso tecnologicamente funcionar. Bom, então, vocês devem estar se perguntando, o que é que eu preciso ter para ter sucesso, né? Para passar na primeira entrevista de trabalho? O que é que vão me cobrar? Existem muitas pesquisas e muitos blogs e sites que escrevem para quem é da área de tecnologia e eles têm tentado fomentar. Isso daqui não é uma opinião minha, mas quando a gente fala de soft skills, você tem uma quantidade gigantesca de possibilidades. Por exemplo, durante a minha pesquisa mesmo, eu levantei inúmeras pesquisas de professores com publicações em renomadas revistas e journals, onde essas pesquisas apontavam para uma avaliação dentro de sala de aula que buscasse identificar no aluno, além da hard skill, além do conhecimento específico. Então, eu dou aula de uma matéria específica, mas quando eu avalio aquele aluno, eu tento ir além daquele conhecimento. É diferente de uma prova objetiva de concurso, onde você marca certo ou errado, e a tua capacidade emocional, a tua percepção, né, socioemocional, dificilmente ela é avaliada. Tudo bem que os psicólogos também já têm vários testes, né, de neurocientistas que fazem vários testes que nos permitem dizer se você tem aí algum grau de loucura ou não, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui vamos na prática. Colaboração, autogerenciamento, resolução de problemas, comunicação, responsabilização. Isso é bem prático e é bem fácil de entender, não precisa nem de explicação. Eu acho que é autointuitivo, né? É autoexplicativo essas palavras aqui. Então, como eu posso aplicar isso no meu dia a dia, né? Dentro da sala de aula, ou dentro do meu estágio, ou dentro da minha atividade laboral? Não existe milagre. Participar mais das atividades acadêmicas, eu acho que todo mundo que veio para campus, né, que atendeu ao convite dos professores e da tua instituição, tem essa preocupação, está envolvido com isso. Aumentar seu engajamento com atividades do mercado de trabalho. Vejo muita gente se recusando a começar um estágio em função do valor do salário, né, digamos assim. E muitas das vezes, o valor agregado que você vai ganhar dentro do estágio é todo um network, toda uma visão estratégica da área onde você está tentando trabalhar. Aumentar a interação com os outros e com o meio. Prestar atenção ao mundo à sua volta, isso é meio clichê, né? A gente escuta isso desde sempre. Presta atenção no mundo, olha para o lado. Sim, porque eu tenho que entender como é que o mundo funciona para tentar propor soluções tecnológicas para esse mundo. Então, quanto mais sensível eu estou ao mundo, mais facilmente eu me adequo às propostas, né, de adequação da minha carreira profissional. Soft skills são mais difíceis de serem ensinadas, aprendidas e medidas. Isso é fato, não é uma disciplina. Não vai ter lá, vem cá e vamos aprender isso. Não. Qualquer disciplina que seja focada nessa habilidade interpessoal é algo de descobrimento, de autopercepção, digamos assim. Eu não tenho como te falar, olha, faz todo dia esse exercício que isso vai melhorar o teu poder de comunicação, talvez? Sim, falando, né? Não tem outra saída. O gap das empresas de tecnologia, então a gente vive um mundo tecnológico onde tem inúmeras vagas, só que daí todo mundo reclama que na hora da seleção eles pedem um semideus, o cara tem que saber de tudo. Enfim, a gente já sabe como funciona, mas não tenha medo de arriscar e de se mostrar durante uma seleção. É muito provavelmente que o semideus que a empresa queira, eles não vão achar. Então, se eles não acham um semideus, vai você mesmo, desde que você mostre que tem poder de estar ali dentro, né? Ou que tem, como é que eu posso falar,
engajamento, né, e possibilidade de crescer junto com aquela proposta da empresa. Na realidade, essas competências técnicas que as empresas precisam e necessitam e buscam, elas querem que sejam agregadas a seu time. Então, quando a gente vê ali aquela foto do Google, aquela coisa bem despojada, tem muito mais por trás daquele ambiente, tá? Tem muito mais. Pessoas, para chegarem naquele nível de engajamento, de entendimento, claro, eles passaram por uma seleção, muitas das vezes estudam 24 horas, né, sem parar, tem como é que eu posso falar? Uma organização de horário, mas também são pessoas normais, têm problemas e estão ali tentando mostrar o melhor de si. Eu acho que todo mundo pode mostrar o melhor de si. Pessoal, eu sou coordenadora atualmente dos cursos de tecnologia do UDF. Lá a gente tem 3 cursos. Então, aqui hoje eu trago uma perspectiva que eu apliquei no doutorado, mas dentro das minhas disciplinas e dentro do corpo docente que a gente tem, a gente fala muito sobre isso, essas metodologias ativas, como avaliar, como inovar nessa avaliação, como inovar dentro da sala de aula, para que o aluno sinta que existe, sim, um elo entre academia e mercado de trabalho. Enquanto você achar que o que você aprende não vai ser usado no ambiente de trabalho, ou que o que te ensinam, né, é pouco aplicado ao ambiente de trabalho, você mesmo está deixando de desenvolver as suas habilidades interpessoais, tá? Então, quando o professor cobra, quando a instituição cobra, quando a família cobra, na realidade é sempre no sentido de melhorias interpessoais, e isso ninguém vai te ensinar, senão o próprio mundo. Não existe uma receitinha pronta. Tem aqui o meu LinkedIn, quem quiser conversar mais sobre isso, quiser perguntar, eu estou à disposição. Agora temos alguns minutinhos para perguntas e comentários. Eu vou estar passando o microfone. Alguém tem dúvidas, críticas, sugestões? Estou aqui só para ganhar ponto. É trabalho deles, é? Não. Ah lá. Oi? Ué, quem sabe, né? Oi. As outras apresentações desse palco também são sobre o mundo do trabalho? Na realidade, eram sobre metodologias ativas e voltadas a resultados de educação, mas eu acho que a Brenda tem a proposta completa do palco. Ah, legal, obrigado. Ele queria saber se as outras apresentações é sobre o mundo do trabalho também. Esse palco aqui é o T800, ele é focado em metodologias ativas, robótica e educação, como ela falou. Aí por isso que tem o robozinho e a referência do Exterminador do Futuro aqui. Vamos exterminar o futuro. Aliás, o futuro já é agora. Trabalhando. Oi, é que você disse que tem algumas palavras-chave que algumas empresas usam para definir se pode ou não contratar. Tem alguma ideia de quais são essas palavras e qual foi a palavra que você falou? Quando foi a minha vez, foi gamificação, que era uma entrevista voltada para uma proposta de readequação da metodologia de uma disciplina. E depois ele me falou. Agora, como é que a gente sabe que palavras são essas? Você tem que se preparar. Então, se você vai fazer uma seleção para trabalhar, sei lá, no IBAMA, na área de TI lá do IBAMA, minimamente você tem que saber o que o órgão faz, né? Quais são as atividades, que sistemas, né? Se você vai para a área de tecnologia, qual que é a especificidade da vaga, se é suporte, se é desenvolvimento. Eu falo muito sobre isso, assim, a área de tecnologia, nós trabalhamos como uma área meio, nós não somos área fim. Então, a gente está envolvido, né? E as soft skills, na realidade, no mundo geek, ela veio muito fortemente porque é mais fácil
eu pegar um problema de qualquer outra área e fazer um cara de tecnologia desenvolver uma solução, do que pegar a pessoa da outra área e fazer ela aprender programação. A gente está vendo isso na prática. Por exemplo, nós temos lá na faculdade o curso de biomedicina. E o professor quer trabalhar com sequenciamento. E tem que ter programação em R, programação em Python. Qual que é a nossa ideia? Pegar alunos de tecnologia, trabalhar com aluno de biotecnologia ou de biomedicina para fazer esse programa sair. Porque se o cara da biomedicina, da biotecnologia ou da qualquer outra área for parar para estudar a programação, ele vai ter muito mais tempo, né? Digamos assim, a curva de aprendizado dele vai ser muito mais alta do que o cara da TI. Então, o cara da TI é um cara que está voltado para o negócio, né? A gente tem que estar entendendo como os processos de negócio se organizam para que a gente consiga abstrair isso dentro do código. Então, por exemplo, você faz uma aplicação para... Estava dando esse exemplo dentro de sala de aula. Pessoas que querem fomentar uma rede de captura de óleo de cozinha para que pessoas, né, em vulnerabilidade possam fazer sabão com aquele óleo de cozinha. Então, o que a solução tecnológica tem a ver com isso, né? Ela está dentro do ambiente do negócio. Eu tenho que enxergar aquilo ali como um negócio, mesmo que ele seja um negócio de impacto social. Tem alguém interessado por trás disso, né? De alguma forma, e isso pode impactar a vida das pessoas. Então, veja que nós estamos envolvidos em qualquer que seja a área. Na gestão escolar, na gestão hospitalar, e por aí vai. Ok? Mais uma pergunta. Temos tempo para mais uma. Rapidinha. Então, muito obrigada, Kerla. Muito obrigada, pessoal.